aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E a gente acabou de ver no vídeo anterior um assunto novo, né? Então toda vez que a gente vê um assunto novo, a gente precisa fazer o quê? Lembrar de treinar. Lembra aquilo que a gente sempre diz? Programação, a gente só aprende programando. Então bora lá para a lista 4 ver o que tem pra gente aqui. Bom, gente, qual é a proposta aqui? Tem uma listinha com 4 exercícios. A ideia básica aqui é treinar vetores, tá bom? Então, eu vou resolver com vocês os dois primeiros exercícios aqui nesse vídeo. E o número 3 eu vou deixar para um vídeo posterior para não ficar muito longo e por um outro motivo. No vídeo 3, ou no exercício 3, eu vou propor a utilização de um novo comando for, que a gente ainda não tinha visto, que a gente vai aprender aqui. Eu vou usar o exercício para fazer uma explicação desse novo tipo de comando de repetição, tá bem? Então vamos lá começar pelo exercício 1 e exercício 2. Lembra sempre do seguinte, a ideia é vocês tentarem fazer antes de ver a solução, tá? Então eu vou fazer aqui o primeiro exercício. Se você ainda não tentou, pausa o vídeo, dá uma parada. Os enunciados estão todos lá no material de aula, você pode pegar lá os enunciados e, obviamente, não veja a resposta, que também vai estar lá, antes de tentar resolver, tá bom? Então, olha lá, exercício 1. Inicialize um vetor com 10 nomes, então vai ficar fixo esses 10 nomes, ok? Depois, digite um nome qualquer de uma pessoa, peça para o usuário fazer a digitação e verifique se o nome está ou não no vetor. Se tiver presente a palavra achei, caso contrário, a palavra não achei. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que a gente vai precisar aqui de um scanner, então já vamos deixar ele criado aqui. Faltou fazer um import, pronto. Igual a new scanner para ler o nosso teclado. Vou ler um nome que será digitado, certo? Então, string name, o nome. E eu quero um vetor com 10 nomes de pessoas. Então, vamos declarar assim, ó. String nomes, no plural, colchete, igual. E aí, nesse caso, eu não vou colocar o new string, por quê? Porque agora o vetor vai ser inicializado diretamente aqui, ó. A sintaxe é essa. E a gente vai colocar os nomes aqui, por exemplo, Ana, Beatriz, Carlos. Estou colocando em sequência aqui só para me ajudar, mas podia ser, obviamente, tudo misturado, sem problema nenhum. Já temos 6. Vou tirar da ordem aqui, vai. Temos 3, 6, 7, 8. Faltam mais 2. Mais um. Pronto. Está aqui o nosso vetor com 10 nomes. Agora, então, a gente vai fazer a leitura do nome a ser procurado. Digite o nome a ser procurado. E aí a gente lê aquilo que será digitado pelo usuário, então através do scanner. Scanner next line, nesse caso, para ler um texto, certo? E agora vamos procurar para ver se esse nome que foi digitado aparece ou não dentro do nosso vetor. Então a ideia é, eu vou começar na primeira posição, que seria o índice 0, e vou passar por todas as posições verificando se aquilo que foi digitado corresponde ao que está dentro do vetor. Então vou fazer um for aqui. Ele já, né, o VS Code aqui, as extensões que a gente está usando já entenderam que a gente tem aqui um vetor. Então já me trouxe aqui i começando de 0, que é a primeira posição. Enquanto for menor que o tamanho do vetor, o que a gente vai fazer? Vou fazer um if para verificar
se o nome digitado corresponde ao nome em cada uma das posições que a gente está percorrendo. Então, olha lá. Se o nome digitado for igual ao nomes na posição I, será que isso aqui vai dar certo, pessoal? Então, acho que a gente já falou sobre isso em algum dos vídeos anteriores aí, tá certo? O que que acontece? Nesta situação, a gente está comparando uma string e não um número primitivo, ou seja, int, double, etc. Né? Então, nessas situações, esse igual a igual não vai funcionar, tá bom? Então, aqui nessa situação, a gente vai precisar usar uma função, um método chamado equals, em que a gente vai poder comparar o nome digitado com o que a gente quer, que é o nomes na posição I. Não dá para usar aqui o igual igual, tá bom? Agora, olha só, esse equals aqui, ele vai comparar exatamente igual, incluindo maiúsculas e minúsculas. Se eu não quiser considerar maiúsculas e minúsculas, o que a gente tem que fazer? Usar uma variação desse equals, que é o equals ignore case. Equals ignore case vai comparar desconsiderando maiúsculas e minúsculas, beleza? Então aqui, se eu encontrar alguém que é igual, esse método, né, que a gente pode chamar de uma função, ele retorna para a gente um valor boolean, ou seja, ele já retorna verdadeiro ou falso. Quando que ele retorna verdadeiro? Quando o nome digitado for igual ao nome daquela posição do meu array. Então, nessa situação aqui, de acordo com o enunciado, a gente deve apresentar a palavra ou a frase aqui, né? Achei. Agora, olha só, e quando ele não achou? Eu não posso colocar aqui, pessoal, um else e colocar o não achei, tá? Porque aconteceria o seguinte, ó. Só para você entender, ó. Vou pôr aqui, ó, não achei, certo? Olha só o que vai acontecer se a gente deixar dessa forma. Faltou fechar o scanner. Logo depois da leitura que a gente não precisa mais dele, já podemos fechar, tá? Então, olha só. Digite o nome a ser procurado. Eu tenho aqui, por exemplo, Ana, né? Como eu estou usando o equals ignore case, eu posso digitar, por exemplo, Ana minúsculo e ele vai achar, olha só. Achou. Só que qual é o problema? O problema é que ele vai falar não achei, não achei, não achei, não achei, até o final do vetor, porque ele, número 1, não está parando de procurar, e número 2, para cada vez que ele não encontra, ele imprime isso. Por isso que eu não posso colocar o else. Porque comparou, deu diferente, ele já coloca a frase, não dá para falar isso. O não achei só dá para saber depois que a gente percorreu todo o vetor e realmente não encontrou, tá? Então temos duas coisas para ajustar aqui. Primeiro, depois que ele achou, ele não precisa continuar procurando, porque ele já achou. Então eu poderia fazer aqui o uso daquele comando que a gente viu alguns vídeos atrás, que é o break. O que o break faz? Para o laço. Então já vai dar uma melhorada. Então olha só o que acontece agora. Digite o nome procurado, Ana. Como ele já acha na primeira posição, ele avisa que achou e para. Mas isso não resolveu tudo. É o seguinte, se eu digitar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o Carlos, que está na posição de índice 2, né? 0, 1 e 2. Então, vou digitar aqui, ó, Carlos. Então, ele vai falar, não achei, não achei, achei. Então, cada vez que ele testou e não achou, ou seja, era diferente, ele vai ficar falando não achei, não achei, não achei. O ideal é fazer o quê? Mostrar essa informação uma vez só. Como é que a gente resolveria isso? A gente pode usar um outro artifício que é o seguinte, ó. Inicializar uma variável booleana chamada, por exemplo, achei, e começa com falso, porque eu falo assim, ó, no começo, antes de procurar, eu não achei. Por isso que a gente inicializa aqui. E aí, aqui, ó, quando eu acho, eu posso não apenas parar, mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Achei, recebeu, verdadeiro, para dizer que a gente encontrou aqui a palavra. E aí, ao invés de fazer aqui o else, o que a gente faz?
a gente faz o seguinte: somente depois que o laço terminar, então fora aqui do fora, a gente testa, ó, if achei, aí eu poderia até fazer o seguinte, ó, fora do laço, se eu achei, eu coloco a mensagem achei. Caso contrário, opa, else, aí a gente pode falar não achei. É uma forma de fazer. Poderia deixar o achei aqui dentro? Poderia. Aí, nesse caso, o que, que a gente faria? If not achei, aí coloca... Opa, ficou errado aqui, né? Aí eu colocaria o não achei aqui dentro, né? Mas nesse caso, a gente pode fazer assim, ó. Troca a variável para verdadeiro, significa que ele entrou aqui no laço, né? Ele entrou, perdão, no if, e aí parou. Por que parou? Porque eu não preciso continuar procurando se a gente já achou. Posso parar. Isso otimiza o nosso tempo de procura, né? Então, aí nessa situação, olha lá, digite o nome a ser procurado. Vamos colocar um que eu sei que não tem. Não achei, né? E agora vamos colocar um que a gente sabe que tem. E ele aparece só uma vez a palavra achei. Então, o que é interessante aqui desse exercício, né? É esse fazer uma otimização, em que ele vai parar de procurar quando ele acha. E número 2, saber que eu só posso realmente afirmar que não achei quando a gente terminou de procurar em todo o vetor. O achei, por outro lado, a hora que achou, já posso mostrar, né? Pode ser aqui dentro, ou pode ser como eu estou fazendo aqui fora do laço, usando o if para ter certeza de que ele realmente achou. Tá bom? É isso para esse exercício. Vamos ver o número 2. O número 2 diz o seguinte: escreva um programa que lê a nota da prova de 10 alunos e armazene um vetor. Então, tem uma entrada de dados aqui. Depois de ter feito o armazenamento, então são duas etapas separadas. Eu primeiro leio e carrego o vetor, depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um processamento, fazendo a exibição de todas as notas, primeira tarefa. Segundo, calcular a média da turma. E terceiro, quantas notas estão acima da média. Olha só, para fazer essa contagem, tem um outro detalhe. Eu só consigo fazer a contagem depois que eu tiver calculado a média. Sem a média não dá para comparar, né? Então, aí, o que vai exigir de nós uma terceira estrutura de repetição. Porque eu vou ter que passar em todo o vetor para ver quem daquele vetor está acima da média. Então, eu tenho um primeiro laço para carregar o vetor, um segundo laço para exibir e calcular a média, e um terceiro laço para ver as notas que estão acima da média, tá bom? Para cumprir exatamente o que o enunciado pede. Então, novamente, como a gente tem entrada de dados, vamos declarar aqui um scanner para ler o nosso teclado. Vamos precisar aqui de uma variável para calcular a média. E vamos ter que ler as notas. E por fim, vamos ter que contar, né? Quantas notas estão acima da média. Beleza? A gente pode inicializar, se a gente já quiser, aqui a média e as notas acima da média também. E aí, por fim, também tem mais um detalhe, né? Eu preciso do vetor de notas. Notas igual a new double, e aí nesse caso nós temos a princípio 10 notas para serem lidas. Ah, eu tenho um probleminha aqui, né? Notas não vai ser a variável aqui, certo? Ela vai ser o nosso vetor. Então vamos fazer aqui um primeiro laço para ler as notas. Se você quiser, pode colocar um único print, eu posso colocar vários, né? Digite as... Vamos usar uma estratégia aqui de apresentar a quantidade de notas, usando o length. Falar assim, digite as 5, 6, 7, 8, 9 notas, beleza? Quanto a gente tiver colocado aqui na declaração do tamanho do vetor. E aí eu vou falar aqui, ó, notas
na posição I, recebe o nosso scanner next double. Vou assumir que vai ser digitado tudo direitinho aqui. Então, essa é a primeira tarefa, conseguir digitar as 10 notas. Vamos para a segunda tarefa, que basicamente é uma repetição desse for aqui. Tá? Só que agora eu vou fazer duas coisas no mesmo laço. Eu quero exibir as notas e eu quero somar todas elas para poder calcular a média. Então aqui a gente vai fazer assim, ó. Antes de entrar no laço, eu vou zerar a variável média e aqui dentro do laço eu vou exibir o valor da nota, tem que exibir todas as notas, certo? Com um separador, porque eu não vou pular a linha para não ficar muito longo, né? Vou colocar uma na frente da outra e acumular dentro da variável média cada uma das notas que foram digitadas. Faltou um sinal de igual aqui. E depois que a gente sair do laço, a gente vai dividir a média pela quantidade de médias. Eu vou usar aqui o length, porque se eu trocar o tamanho do vetor, todo o meu código está resolvido ali. Aliás, já vou fazer isso porque digitar 10 notas é muita digitação, tá certo? Bom, agora que eu já tenho a exibição de todas as notas e já tenho a média, agora eu consigo saber quantas notas estão acima da média. Então a gente vai ter aqui dentro um if para verificar se cada uma das notas é maior que a média. Toda vez que uma nota for maior que a média, a gente vai fazer o quê? Vamos contar mais um aqui na nossa variável acima da média. Só que eu vou inicializá-la aqui, ó, com 0, né? Já que eu não inicializei lá em cima, a gente inicializa aqui. E depois que terminar o for, eu vou exibir quantas estão acima da média. Mas vamos falar o seguinte aqui, ó. Vamos mostrar qual é a média calculada, né? A média é igual e mostrar aqui o valor da média. E aqui no final, a gente consegue dizer quantas notas estão acima da média, usando a nossa variável acima da média. Acho que é isso aqui, né? Faltou fechar o scanner, que pode ser fechado logo depois da entrada de dados. Então, fizemos a entrada de dados, calculamos a média e, por fim, contamos quantas notas estão acima dessa média aí. Então, vamos ver aqui. 5 notas. Notas 5, 6, 7, 5 e 5 de novo para ter certeza que deu certo. Então, ó, essas são todas as notas, ó, 5, 6, 7, 5 e 5. A média, ele está dizendo que é 5,6. Então, dado que a média é 5,6, nós temos duas notas que estão acima da média. Ok? Então é isso, pessoal. O exercício 3 vai ser feito no outro vídeo, para não ficar muito longo e também para eu falar de um outro tipo de for, o que pode ser usado para percorrer as nossas estruturas. Então a gente vai encerrar por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!